Inclusive, Rogério, que painel foi esse que acabou de passar? Sinceramente, quem não assistiu não é por nada, não. Vocês perderam, mas foi muito interessante. Inclusive, aquela fala ali da Vanúzia sobre antigamente que realmente os filhos dos agricultores saíam se não quisesse ficar na roça. Hoje em dia já é o contrário, né? Inclusive, esse exemplo me fez lembrar de uma cooperativa que tem no sul de Minas, que é a Copfam, Cooperativa de Agricultores Familiares, inclusive. Então, lá, quando a gente fala em sustentabilidade, em todos os meios, isso aí é muito levado em consideração. Lá tem um trabalho feito para jovens, para incentivar os jovens no campo, as mulheres também, o café orgânico, a sustentabilidade como um todo. Então, isso é muito importante e muito fundamental. E o café também, eu vejo como sendo, Rogério, algo assim, que pode ser muito explorado ainda. O café que é a segunda bebida mais consumida do mundo. Então, por exemplo, a gente vê ali na França, por exemplo, que as pessoas saem do Brasil ou de outros países para ir para a França para acompanhar ali como que é o cultivo da uva, a produção de vinhos e tudo mais. Então, por que não explorar também o turismo rural aqui no Brasil? Né? Então, pegando esse apanhado assim, para a gente entrar para o nosso próximo tema, que é um tema também para fortalecer cada vez mais a nossa produção, cada vez mais o que é cultivado aqui no nosso país, que tem como tema gestão ambiental no agronegócio. O Rogério Melo, inclusive, que é o gerente de estratégia da Algar Farm, é o nosso moderador desse painel. E também teremos a presença da Júlia Rabinovici, eu acho que é isso. Depois me corrija aí, Júlia, se eu estiver falando errado. É isso? Pode? Rabinovich. Isso, exatamente. Sócia fundadora na Júlia Rabinovici Advocacia Ambiental, a Roberta Jardim também, ela é lady na Miralé Advogados. Milaré Milaré, é Advogados. isso mesmo, e vamos que vamos. E o Evandro Grilli também, ele é sócio-diretor na Brasil Salomão e Mates Advocacia. Vamos que vamos. Pessoal, boa tarde a todos. Que satisfação encontrar 3 profissionais desse gabarito para tratar de gestão ambiental no agronegócio, para seguir na linha de sustentabilidade que a gente vem trilhando aí na grade nesse dia. Boa tarde, doutora Júlia, boa tarde, Roberta, boa tarde, doutor Evandro. Satisfação. Falamos aí para um público Falamos aqui para um público bastante diverso. Então, antes da gente entrar na temática do quadro propriamente dito, eu vou abrir para que vocês se apresentem, digam, por favor, de onde estão nos acessando e, rapidamente, um pouco do que é de como vocês interagem com as questões do agronegócio no dia a dia das atuações de vocês. Podemos começar pela doutora Júlia? Podemos. Bom, boa tarde, Rogério. Primeiro, queria agradecer aí o convite. Fiquei muito feliz de poder participar da Farming Show. Vocês que já são parceiro, né, há tanto tempo desde que eu cheguei em Berlândia, eu tenho o privilégio de trabalhar com vocês. Já vivemos muita coisa juntos, alegrias e coisas mais chatas, seja da gestão ambiental aí no dia a dia, mas a gente vai seguindo e a gente consegue ver que os objetivos eles são alcançados. Então, estou muito feliz aí de fazer parte desse evento maravilhoso aí que ocorreram, né, em época de pandemia e que está tendo tanto sucesso. Eu estou em Uberlândia, eu sou advogada há 20 anos e trabalho há 17 anos na área ambiental. Sou carioca, fiquei 8 anos em São Paulo e agora eu estou há 9 aqui em Uberlândia. Então, basicamente é isso, eu advogo na área ambiental, mais na parte consultiva, contencioso administrativo e esse contato, né, com as autoridades, Ministério Público, enfim, basicamente esse é meu dia a dia. Perfeito. Além disso, é uma grande parceira de trabalho. Já estivemos aí ombro a ombro algumas vezes e sempre uma satisfação. E falando de colegas com quem a gente convive
com uma certa frequência. Vamos dar seguimento à doutora Roberta Jardim, por favor. Bom, vamos lá. Primeiramente, queria muito agradecer. Eu acho que é um evento de proporções nacionais, muito interessante. Queria agradecer o convite. Super legal estar podendo participar, principalmente com a Júlia, uma amiga tão querida, você, Rogério, doutor Evandro. Bom, o agronegócio é algo assim que está no meu coração, faz parte do dia a dia, é uma das áreas nas quais eu sou responsável no escritório. Eu sou advogada do Milaré Advogados, já estou com o professor Edson tem 15 anos. Já sou formada, não gosto nem de falar, mas há mais de 25 anos, e atuo na área ambiental há mais ou menos 15 anos, que é o tempo que eu estou com o professor Edson, mas na área acadêmica já há mais tempo, praticamente uns 20. Bom, eu acredito que o dia a dia do agronegócio no escritório, o que a gente vivencia, perpassa por, logicamente, questões relacionadas a áreas de preservação permanente, reserva legal, aquisições de imóveis rurais. Essa é uma questão que realmente faz parte ali do nosso dia a dia. Nós atuamos no contencioso judicial e administrativo, o consultivo também. Então, todas essas questões relacionadas a agrotóxico também, disposição de resíduos, desde esse dia a dia, outorgas, enfim, até questões que a gente considera um pouco mais requintadas, como as questões relacionadas ao acesso a patrimônio genético, bioinsumos, todas essas questões de desenvolvimento de produtos que hoje têm uma função de substituição de agrotóxicos. Então, no desenvolvimento dessa parte também, e em outra parte que eu também considero que está mais relacionada ao mercado internacional do agronegócio, que é a questão de medidas sanitárias e fitossanitárias, que também permeiam aí o nosso dia a dia. Então, no Milaré, atuamos em todas essas áreas e sempre em conjunto com os nossos clientes e parceiros, como a Júlia e o doutor Evandro. Doutor Evandro, que satisfação tê-lo aqui também. Gostaria de passar a palavra, você que é representante de um escritório que traz toda uma história do agronegócio do interior paulista. Queria que você contasse um pouquinho para a gente de como é a interface do seu trabalho e do trabalho do Brasil Salomão aí com o agronegócio. Bom, primeiro agradecer, Rogério, o convite, dizer que é um prazer, uma honra participar com você desse debate. Saudar a doutora Júlia Rabinovich, a doutora Roberta Jardim. É um prazer participar desse painel de debate com duas colegas tão conceituadas e com tanto conhecimento nessa área. Então, eu espero aqui, de alguma forma, contribuir para esse debate. A nossa atuação, como você bem falou, já que é para falar de idade, né, eu estou formado há 27 anos, né, estou no escritório há 30. Então, eu comecei na área, né, mas aí começaram, há uns 20 anos atrás, chegaram as primeiras ações civis públicas aqui, e ninguém queria pôr a mão naquilo. E acabou sobrando para mim, e eu comecei me apaixonei pelo direito ambiental, e não tive uma carreira acadêmica porque não faz muito não é muito a minha vocação, mas a advocacia, sim, essa é aquela que faz a gente brilhar os olhos, né, e enfrentar pelos nossos clientes as dificuldades que são impostas pelos órgãos ambientais, pelo Ministério Público, que muitas vezes poderia ser um parceiro muito mais eficiente na aplicação da legislação brasileira do meio ambiente, mas, infelizmente, acaba criando muitas vezes mais problemas do que soluções, né? Nós vamos ter a oportunidade de debater um pouquinho disso quando a gente falar hoje sobre o Código Florestal. E a nossa atuação, como você disse, eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, né? Não tinha como
não se envolver com questões de agronegócio, estando aqui em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E hoje o nosso escritório, que completou 50 anos de fundação ano passado, ele está espalhado por inúmeros outros polos do agronegócio brasileiro, especialmente na região centro-oeste. Nós estamos ali em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em Goiânia, no estado de Goiás, e no Mato Grosso, em Rondonópolis e Cuiabá. Então, nós estamos, assim, envolvidos plenamente com o agronegócio. Inclusive, essa nossa expansão por esse caminho é para dar sustentação aos nossos clientes que atuam nesse segmento e que enfrentam demandas do agro das mais diversas frentes que o nosso escritório atende. Eu acabo me encarregando atualmente das questões de direito ambiental, dirijo a área de direito ambiental aqui no escritório Brasil Salomão e também sou diretor executivo do escritório, aí mais com foco na gestão da nossa sociedade de advogados, que desde 2018 também está em Portugal, ajudando os cidadãos brasileiros e cidadãos portugueses, empresários brasileiros e portugueses, a fazer um intercâmbio entre as duas nações que são irmãs aí há 500 anos e que começam de uma forma mais estruturada a trocar figurinhas no plano comercial. Gente, que bacana poder seguir aí a trilha do agronegócio com 3 colegas desse gabarito. O mote desse evento, gente, como a gente até já comentou com vocês, é Farm Show, o evento de produtor para produtor. Nós, da Algar Farm, somos os facilitadores dessa feira, que esse ano se realiza 100% digital, e o objetivo dessa troca de experiências aqui é levar, principalmente ao produtor rural, informações relevantes na área ambiental, para que essa operação dele seja o mais tranquila e menos tumultuada possível. E partindo já para o diálogo com o produtor, com as questões que são do dia a dia do produtor, eu acho que poucos temas, mas poucos mesmo, chamam tanta atenção e causam tantas dúvidas quanto o regime legal das áreas de preservação permanente e da reserva legal. Há institutos específicos, nós advogados dizemos para o produtor que há uma tal de obrigação própria terreno, e eu acho que seria formidável começar esse painel, falando um pouco das principais questões que chegam a nós, advogados, nos escritórios, quando se fala de área de reserva legal e área de preservação permanente. Podemos começar o tema pela doutora Roberta, e aí os colegas vão pontuando? Claro, vamos lá. Bom, eu vou aproveitar, já que o Rogério falou sobre a questão do próprio terreno, e esse é um tema que nos é muito caro, tanto ao professor Edis como a mim. É um tema que a gente vem trabalhando há bastante tempo já no escritório, e sob a orientação do professor Milaré, na área acadêmica, no sentido de desenvolvermos algumas teses nesse sentido. Bom, essa questão da obrigação próprio terreno e a sua confusão com a responsabilidade civil ambiental, ela advém de uma interpretação de alguns anos atrás, de uma década praticamente, de um acórdão do ministro Fux no STJ, mas, na verdade, se tratam de institutos absolutamente distintos. E até seguindo o conselho do professor Milaré, em razão da última palestra que eu fiz sobre esse tema, eu vou explicar a natureza dos dois institutos primeiro. Bom, a questão da obrigação próprio terreno, como todos sabem, ela advém desde o direito romano, é algo que está consolidado no contexto do direito civil, de uma obrigação que segue o imóvel independentemente do seu proprietário. Ou seja, são obrigações atreladas à coisa, atreladas ao bem, independentemente
de fazer ou deixar de fazer, de desenvolver uma atividade ou deixar de desenvolver essa atividade. Enquanto proprietário, existe esta obrigação de natureza civil, atrelada ao imóvel e que recai sobre o proprietário. A partir do momento que você deixa de ser proprietário, ou seja, você se desvincula, que o produtor se desvincula daquele imóvel rural, por exemplo, aquela obrigação deixa de existir. Então, por exemplo, se eu hoje sou proprietária de um imóvel que não tem reserva legal ou que possui uma APP degradada, em razão até do que dispõe o Código Florestal atual, a Lei 12.651 de 2012, de que essas obrigações são obrigações reais, ou seja, estão atreladas ao imóvel, obrigações de natureza real, eu devo sim recuperar a reserva legal ou compensar, regularizá-la das formas que o Código me apresenta e regularizar e recuperar as áreas de preservação permanente também nos termos do Código. Que existem diversas modalidades aí que nós podemos utilizar para isso. Mas a partir do momento que eu me desvinculo daquele imóvel, essa obrigação não recai mais sobre a minha pessoa, tá? Se não fui eu o degradador, vamos dizer, eu cheguei no imóvel, adquiri aquele imóvel e aquela, vamos dizer assim, aquela reserva legal, ela já estava degradada ou ela não existia, o APP já estava irregular e eu saio desse imóvel e ela continua daquela forma, eu não tenho mais qualquer ligação com aquele imóvel. Então, assim, essa é a natureza da obrigação próprio terreno. Ela está vinculada não à pessoa do proprietário, ela está vinculada ao imóvel, independentemente de quem seja o proprietário. A responsabilidade civil ambiental já é um instituto absolutamente diferente, porque ela se relaciona e ela tem como requisito 2 elementos, quais sejam a existência do dano e a relação de uma determinada atividade, ou seja, o nexo causal entre o exercício de uma determinada atividade e aquele dano. Então, vamos supor que eu adquira um imóvel rural hoje. Ele tem uma reserva legal constituída no próprio imóvel. Eu desmate aquela área protegida e saia do imóvel, eu tenho uma relação de nexo de causalidade com aquele dano perpetrado. E sobre ele, posso responder civilmente na esfera da responsabilidade civil ambiental. Ou seja, eu exerci uma atividade que deu causa àquele dano, que teve uma relação com aquele dano. Vamos dizer que eu suprimi a reserva legal e plantei cana, ou plantei soja, ou dediquei aquela área à pecuária, enfim. A minha atividade teve uma correlação com aquele dano. Então, se acaso eu vender aquele imóvel com esse passivo ambiental, eu poderia ser, sim, chamada a recuperá-lo civilmente, porque aquele passivo, quem deu origem a ele, fui eu. Mas vamos dizer que um terceiro que compre esse imóvel e permaneça com ele, ele vai ter que cumprir uma obrigação de natureza própria terreno de recuperá-lo. Se por acaso essa pessoa vender o imóvel antes de recuperá-lo, diferentemente de mim, que cometi, que conduzi uma atividade que se relaciona com aquele dano, ele não poderia ser responsabilizado. Então, assim, essa diferença é de extrema relevância. Por quê? Porque o que a gente verifica hoje, com essa ideia, quase um dogma, que foi consolidado
e até sumulado pelo STJ, de que a responsabilidade civil ambiental tem uma natureza própria terreno, a ideia é que, se você passou pelo imóvel de alguma forma, você passa a ser responsável pelo passivo ambiental que nele existe. E isso é uma deturpação de institutos, do instituto secular, vamos dizer assim, da obrigação próprio terreno e do instituto também da responsabilidade civil ambiental, ou seja, fizeram uma salada com sempre uma justificativa de que desta forma vai se atender melhor ao meio ambiente, mas que, logicamente, você está afrontando de frente institutos jurídicos absolutamente distintos. Então, na nossa opinião, a gente já escreveu sobre isso, sob a orientação do professor Milaré. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara. Aí vocês vão me perguntar, mas, Roberta, no fim do dia, o efeito é o mesmo, porque eu vou ter que recuperar se eu for proprietário do imóvel. Sim, mas se você sair daquele imóvel, se você se desvincula dele, essa obrigação, se você não foi a sua atividade não foi responsável por aquele dano, você se desvincula. O que a súmula 623 do STJ e que o entendimento majoritário ainda, até da doutrina e da jurisprudência, seguem é que, independentemente de você ter cometido ou não o dano da sua atividade, ter relação ou não com aquele dano, você, por ter sido proprietário ou posseiro daquele imóvel em algum momento da sua vida, você é responsável por aquela recuperação. Essa reflexão sobre essa questão, ela começou num caso prático no escritório. O professor Milaré foi chamado a dar um parecer num caso que estava subindo para o tribunal aqui em São Paulo, que tinha tido uma sentença condenatória, de um menino de 23 anos que era herdeiro de uma fazenda e estava sendo responsabilizado civilmente, não apenas pela obrigação de recuperar a reserva legal e as APPs existentes no imóvel, mas também de indenizar. Então, assim, e a gente começou a refletir até muito por uma questão de tipo, por que aquele dogma da responsabilidade civil ser próprio terreno? Essa pessoa, ela herdou um imóvel, ela não teve correlação nenhuma, ela nada, era um menino e não tinha nem condições financeiras para aquilo. Então, assim, foi uma situação prática que nos fez refletir sobre essa questão, essa problemática, e isso veio à luz. E hoje é algo que a gente entende que realmente são dois institutos absolutamente distintos e que nós, da advocacia ambiental, a gente precisa começar a bater muito nessa tecla sob pena de aceitarmos outras desvirtuações que ocorrem aí nesse dia a dia. Por exemplo, outro ponto que agora a gente começa a refletir é sobre a questão da reserva legal e das áreas de preservação permanente serem realmente uma limitação administrativa ou uma restrição administrativa ou outra forma de ônus sobre o direito de propriedade. Porque se a gente começa a analisar os acórdãos, principalmente do STF, das épocas áureas ainda do Supremo, a gente tem acesso a alguns votos onde essa questão demandou discussões muito aprofundadas e acaloradas. Então, assim, mais uma vez, de uns 10 anos para cá, é que se colocou um dogma que não caberia indenização alguma sobre a reserva legal e nem sobre as áreas de preservação permanente, e ponto, e acabou. Então, a gente verifica um produtor na Amazônia Legal que tem 80% hoje do seu imóvel impossibilitado de um uso livre, um uso e gozo livre. Será que realmente ele precisa arcar com... correto? Tem um embasamento jurídico que ele
arque com esse ônus coletivo. Então, assim, são questões que hoje eu acho que os advogados precisam se debruçar, porque se a gente analisa a doutrina e a jurisprudência, não tem um lastro instrumental, jurídico, que, vamos dizer assim, dê fundamento, confira base a esse tipo de conclusão. Entendo. Então, assim, não adianta você dar sempre interpretações alargadas ao artigo 225 da Constituição Federal, como se ele justificasse tudo e como se não existissem outros valores na sociedade brasileira. Então, assim, e a gente acaba aceitando aquilo porque já virou um dogma, ninguém nem ousa discordar. Discutir. Mas, assim, se nós não formos críticos a essas posições, ninguém o será. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu queria passar agora a palavra para o Evandro e para a Júlia. E qualquer coisa eu volto depois para a gente conversar. Perfeito. Eu acho que seguindo na trilha do esclarecimento sobre a natureza de institutos jurídicos, sobre algumas distinções que precisam ser realizadas até para que a legislação cumpra o seu papel, era interessante a gente visitar o instrumento os instrumentos jurídicos que se estabeleceram com o novo Código Florestal, e especificamente sobre as áreas de uso antrópico consolidado e a necessidade de recomposição. Eu acho que sobre o tema a gente poderia contar aí com o apoio da doutora Júlia, pode ser? Pode, claro, um maior prazer. Bom, na verdade, me surgiu a ideia de falar sobre esse tema, Rogério, porque foi até uma demanda de um produtor rural que é meu cliente e que ele estava adquirindo uma área e falou o seguinte, o vendedor está me dizendo o seguinte, que eu posso manter toda a cultura que eu tenho nas áreas de preservação permanente, porque elas estão lá desde antes de 22 de julho de 2008, então eu posso considerar isso como área útil, para fins de cálculo, né, do valor do imóvel, enfim. E aí eu falei, não, mas espera um pouquinho. Você pode utilizar a área de preservação permanente, né, que está lá prevista no artigo 61A do Código Florestal, até a implementação do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, no estado onde está situado seu imóvel. E aí você vai ter que recompor as APPs proporcionalmente, de acordo com o número de módulos fiscais do seu imóvel, nos termos lá do parágrafo do artigo 61A. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, que não é assim, eu tenho cultura em APP anterior a 22 de julho de 2008 e eu posso manter essa situação ad eterno? Não, tá? Isso aí, o legislador, o que ele quis? Ele quis conciliar interesses e não prejudicar o produtor rural a ponto dele perder uma área muito grande de preservação permanente. Do ponto de vista estritamente ambiental, tem até alguns questionamentos, né? Porque, assim, do ponto de vista ambiental, essa área que for recuperada, ainda que menor, ela vai servir a função dela, né, de preservação dos recursos hídricos e daquele ecossistema ali daquela área. Então, assim, o produtor rural é muito importante chamar atenção para isso, ele tem que considerar que isso foi um benefício, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai precisar cumprir a sua parte no que diz respeito à recuperação de parte da sua área de preservação permanente, de acordo com o tamanho do seu imóvel, nos termos do que está descrito lá nos parágrafos do artigo 61A. Então, esse era um ponto que eu queria chamar a atenção. O outro ponto que eu queria tocar, que é relacionado a uma época que a gente está vivendo, que a gente está no auge, né, das queimadas.
E aí, antes até de entrar no assunto das queimadas propriamente dito, só complementando um pouco o que a Robertinha falou, é o seguinte, a gente não pode esquecer que, ao lado da responsabilidade civil, a gente também tem a responsabilidade penal e administrativa, né, por infrações às normas ambientais e danos causados ao meio ambiente. Então, a gente sempre precisa lembrar dessas 3 esferas. Acho que foi importante a Roberta fazer essa diferença no que diz respeito à responsabilidade civil, mas sempre ali ao lado está a penal e a administrativa, né? E aí, com relação às queimadas, que é esse período que a gente está vivendo agora, né? Começou o nosso período de seca, muito severa, e agora, quase todo dia, até mesmo aqui na cidade, perto da minha casa, tem pontos de queimada. E aí, a questão da responsabilidade, aí voltando um pouco da questão do nexo causal, né? De quem dá origem à queimada. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente vive numa região em que tem uma dinâmica muito ruim de que pegou fogo, o órgão ambiental vai lá, ou a polícia ambiental fiscaliza, lavra um auto de infração, né, por causar dano, mas nem sabe se a pessoa causou ou não, quem foi, qual foi a autoria. Aquele auto de infração imediatamente é encaminhado ao Ministério Público, né, que manda a Polícia Civil. Agora essa está sendo a dinâmica. A Polícia Civil ouve os proprietários ou quem detém a posse da área, né? E aí pode instaurar inquérito civil ou inquérito criminal, enfim, vira uma loteria, né? E é muito importante isso que a Robertinha falou, assim, né, reiterando, que os advogados eles não podem aceitar autos de infração, que sejam imputados autos de infração e sejam instaurados inquéritos policiais ou até mesmo propostas ações penais sem ter a comprovação da autoria por essas queimadas, tá? Porque a responsabilidade em matéria administrativa e penal, ela é subjetiva. Ou seja, você precisa entender, ter certeza de quem cometeu aquilo lá. E a gente sabe, no dia a dia da nossa atividade, enfim, eu acabo convivendo muito também com produtores rurais, que, na maioria das vezes, essas queimadas, esses incêndios que ocorrem, são criminosos ou são por assim, situações inimagináveis, entendeu? Às vezes você tem lá um caco de vidro no meio do seu plantio e que o sol, nessa intensidade, gera um fogo ali, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque essa questão da responsabilidade, do nexo causal e da questão da autoria, ela tem que estar muito bem definida para que seja imputada a responsabilidade. E, por isso, o papel dos advogados é tão importante, viu, Rogério? Com certeza. Porque só analisando o caso concreto, às vezes, assim, o produtor, eu vejo que tem uma postura muito assim, não, vamos lá, a gente faz um TAC, mata esse assunto aí e tal. E aí esse assunto ele vai ficando, assim, banalizado, vamos dizer assim. Porque o Ministério Público sabe que ele vai lá, propõe um TAC, o produtor assina, porque é baratinho, acaba com o assunto dele, ponto final. Mas, assim, se a gente quiser mudar realmente a dinâmica da coisa, a gente tem que combater esse tipo de autuação, sabe, de auto de infração, bater de que o produtor rural ele não é responsável por aquele evento, que ele não pode ser responsabilizado e simplesmente querer se livrar rapidamente do problema assinando termos de ajustamento de conduta ou fazendo qualquer outro tipo de acordo. Com certeza faz parte da missão do advogado caminhar no sentido da justiça. E nem sempre o sentido da justiça é o que está sendo proposto de maneira mais ampla e mais comum pela autoridade administrativa ou pelo órgão do executivo. Eu queria chamar ao debate
para falar um pouco do Código Florestal e a sua aplicabilidade em relação à regularização das propriedades rurais, o colega Evandro, para que ele dissesse para a gente um pouco sobre como os nossos tribunais têm se posicionado em relação ao tema. A produção já me sinaliza que a gente já está apertado em prazo, mas vamos prosseguir. Bom, eu acho que eu posso fazer até um apanhado das coisas que foram ditas, né, pela doutora Júlia e pela doutora Roberta, para falar desse tema. E falar do tema principal do nosso painel, que é gestão ambiental no agronegócio. E quando a gente fala de gestão, a palavra que me vem à cabeça é conformidade. Que conformidade nós estamos buscando? Conformidade legal. Então, para produzir e colocar os nossos produtos no mercado, a gente precisa, se formos uma indústria, estarmos devidamente licenciados, seguimos todas as regras legais. Se formos uma propriedade rural que produz alimentos, ou carne, ou algum tipo de outro tipo de produção, tem que estar em conformidade com a legislação ambiental. E qual é o desafio disso? Eu estava até ouvindo a palestra, o painel anterior, né, sobre café, e estava vendo as nossas debatedoras que nos antecederam aqui, a dizer que o consumidor europeu ele é um consumidor que sabe o que ele quer quando ele vai escolher um grão de café para tomar lá na Europa. Então, o agronegócio é o nosso principal ator econômico, as nossas commodities agrícolas são o nosso principal produto no mundo, e cada vez mais o mundo está olhando para o que nós estamos fazendo aqui em termos de gestão ambiental. Exemplo disso foi toda a confusão que deu com questões envolvendo a Amazônia no ano passado, queimadas, todas as polêmicas que fizeram com que o governo tivesse que se movimentar para mostrar para a comunidade internacional que está preocupado sim e que vai buscar a solução dos problemas. Então, fazer essa gestão é estar conforme o que diz a legislação. E quando se trata de propriedade rural, o marco legal principal que nós temos é o Código Florestal. As duas colocações da doutora Roberta e da doutora Júlia foram no sentido da interpretação do Código Florestal. E o que tem acontecido? Nós temos um novo Código Florestal publicado em 2012, que, ao meu ver, propiciou um ganho enorme para o meio ambiente, inclusive, e para o agronegócio, porque foi um trabalho de debate grande, cercado de muita polêmica, é verdade, com a falsa ideia de anistias e uma série de coisas, e até pela fala da doutora Júlia, ela mencionou bem, nós temos que levar aquelas áreas que estão consolidadas ao programa de regularização ambiental, e se aí for definido que aquilo estava consolidado naquela época, está validado e pronto para seguir. Então, não tinha anistia a produtor rural para isso nenhum. Né? Só que nós estamos com quase 8 anos de vigência do novo Código Florestal e aí temos culpa de lá e de cá. E qual é a culpa? O Ministério Público, ao invés de abraçar aquilo como um novo marco que pudesse pacificar as questões e pavimentar a gestão ambiental do agronegócio, levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal com inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade, em torno de 4 ou 5, e depois tivemos uma ABC de um dos partidos políticos. O Supremo Tribunal Federal declarou o Código Constitucional pelo seu plenário, um detalhe ou outro muito pequeno, e nós achamos que a coisa tinha acabado e que nós poderíamos, com base no novo Código Florestal, regularizar as nossas propriedades rurais, mostrar para o planeta todo que aqui nós temos reserva legal, área de preservação permanente, coisas que eles não têm ao redor do mundo, que nós preservamos e que os nossos produtos podem chegar lá de forma consolidada, de forma ambientalmente adequada do ponto de vista da produção. E o que aconteceu? De repente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, resolve dizer que, olha, ok, o Supremo disse que o novo Código Florestal é constitucional, mas ele só se aplica de 2012 para frente. Os danos que aconteceram antes dele, e são todos os danos que nós estamos discutindo, estão fora dessa disputa. E criou um muro entre a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e as decisões dos tribunais de segunda instância. Inclusive, já começaram a contaminar o Tribunal de Justiça de São Paulo,
que desde a primeira hora sempre foi um tribunal que defendeu a constitucionalidade do Código Florestal de 2012. A segunda Câmara de Direito Ambiental, num caso nosso até, que nós tínhamos ganhado o agravo de instrumento na fase de liminar, o desembargador mudou o entendimento, baseando-se numa mudança de posicionamento da Câmara, para adotar aquele mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, não se aplica a algo que estava no passado. Quando é um absurdo. Primeiro porque o Supremo já definiu que é constitucional e deveria ser respeitado no Estado Democrático de Direito. Segundo, porque basta ler o Código Florestal para verificar que ele é uma lei que reconhece a existência de um passivo ambiental pretérito e propõe soluções para regularizar esse passivo ambiental. Soluções ótimas, soluções que são eficientes, soluções que vão trazer ganho ambiental, ganho econômico, em busca daquilo que está previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Que não é uma proteção cega ao meio ambiente, não. É o indutor do veículo do desenvolvimento sustentável. Quando se concilia produtividade econômica com preservação ambiental, crescimento econômico e desenvolvimento social para o nosso país. Então, esse é o emaranhado de coisas que a gente tem. E só para... Eu sei que o nosso tempo está no final, mas eu queria aproveitar a fala ali da doutora Roberta sobre a questão da obrigação próprio terreno e tudo mais. A gente tem sugerido aos nossos clientes aqui que façam uma verdadeira auditoria ambiental em imóveis que eles estejam comprando, para ver que tipo de passivo que tem, se as áreas que estão lá consolidadas hoje com produção vão poder se estabelecer, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai dar de cara com decisões como essas que foram citadas aí, mandando um garoto de 23 anos que herdou a propriedade, que nunca sequer deve ter ido lá, a indenizar por dano ambiental. É uma coisa de maluco, né? Parece que você olha para nós estamos no Brasil. É coisa de maluco. Então, assim, tem que fazer uma verdadeira auditoria ambiental, porque se a gente vai sofrer isso lá na frente, quem está comprando tem que saber o que está comprando, se vai poder ter todas aquelas áreas produzidas, até para abater do preço, ou se vai herdar as obrigações do antigo proprietário para abater do preço. E aí, se alguém for penalizado por isso, pelo menos tem um instrumento jurídico contratual privado para depois discutir entre as partes que compraram e venderam a propriedade quem é que vai pagar o quê. Então, vejam que até para vender uma propriedade rural ou para comprar uma propriedade rural, a gente tem que se cercar de uma série de cuidados, né, para que a gente não seja pego de surpresa no futuro. Espero ter contribuído aí nesse pouco tempo. Com certeza, doutor Evandro. Eu já passo a palavra para você, para as considerações finais. Eu peço mais 2 minutinhos aqui para a produção e vamos seguindo com a palavra a cada um de vocês para nos despedirmos, infelizmente. Painel bom assim, o tempo voa. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, um honroso convite que vocês me fizeram, uma honra participar do evento, uma honra debater ao lado de 2 profissionais tão gabaritadas e competentes na área ambiental, que eu admiro o trabalho, e espero ter contribuído. E fica aqui, né, a nossa expectativa e a nossa esperança de que, definitivamente, nos nossos próximos encontros sobre esse tema do Código Florestal, a gente já esteja mais pacificado, né? E irmanados no sentido de fazer com que ele saia do papel e vire uma realidade, porque vamos ganhar todos nós, meio ambiente, agronegócio e o país como um todo. Essas as minhas palavras, de mais uma vez, agradecimento a vocês pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Passo a palavra para a doutora Roberta Jardim. Queria agradecer a organização do evento, parabenizar, queria agradecer o Rogério pelo convite. Estamos à disposição, depois vamos pensar no evento só jurídico, doutor Evandro, doutora Júlia também, que tanto engrandecem sempre os painéis. Eu acho que a gente tem tema a rodo para a gente poder conversar no sentido de tentar ajudar realmente o produtor. Com certeza. Doutora Júlia.
Também queria agradecer, dizer que foi uma honra, doutora Roberta, doutor Evandro, Rogério, e me colocar à disposição aí, qualquer dúvida que vocês tiverem. Pessoal, muito, mas muito obrigado. Foi um aprendizado enorme mediar esse debate com 3 profissionais dessa envergadura e seguimos aqui com a programação da Farm Show. Uma ótima, mas uma ótima tarde a todos vocês.